E uma das coisas que a gente debateu já aqui foi a falta de de divulgação do trabalho, além da falta de interesse das pessoas daqui em procurar artistas aqui, é o modo que os artistas divulgam o seu trabalho. Tem muito artista que procura vocês, alguma coisa assim? Eu tenho uma ligação com a área cultural, porque eu comecei assessoria de imprensa nessa área, assim. Já era uma coisa que eu amava, assim, eu gosto muito de música, de cinema, de arte, história, dessas... toda a parte cultural, desde que eu era, enfim, menor, assim, sempre fiz teatro, sabe? Sempre gostei de dança, de coisas assim. Então era uma área... Quando eu comecei o jornalismo, eu comecei a ler bastante sobre jornalismo cultural. E aí sempre busquei estágios, né, meio nessa área. E aí, um dos primeiros estágios... Primeiros não. Ali pelo... foi um dos primeiros estágios, eu trabalhei numa assessoria que atendia a Fundação Iberê Camargo. Já era, assim, acho que o primeiro contato que eu tive com cultura, assim, trabalhando exatamente com o público, com a imprensa cultural. Depois, eu fui pra Opus Promoções, que é uma produtora gaúcha, que vocês devem conhecer, mas pra quem tá ouvindo, trabalho na Opinião, não conhece. Né, não, a Opinião é concorrente. A concorrente não tinha coisa do... Eu lembro da Opus. Eles fazem já fizeram coisas no até Opinião. juntos, shows juntos. Porque eu lembro da TV, shows, das propagandas da Opus, eu lembro que o cara falava alguma coisa Opus, e daí aparecia no cantinho lá a imagenzinha deles. A Opus tem o Teatro do Bourbon, administra o Teatro Fevale também, e tinha até ano retrasado ao Araújo Viana, que agora tá como pessoa da Opinião que tá administrando. E a Opus recentemente se juntou com a Hits, que é outra produtora que também durante muito tempo fez bastante coisa, também que era outra produtora grande. Mas enfim, são poucas as produtoras grandes assim que cuidam de turnês nacionais e que trazem pra cá. As daqui são essas, basicamente, assim. Tem outras menores, mas... E na Opus a gente fez muita coisa, assim. Turnê de Disney, que era com... tinha toda uma coisa Disney on Ice, Disney Live, sabe? Que é bem pro público infantil. Sim. Mas são turnês grandes que percorreram o país e eu trabalhava na equipe lá, né? Eu não era a principal assessora, mas fazia parte da equipe. Entrei como estagiária, assim. Mas já fazendo muitas coisas legais, assim. Eu lembro o primeiro evento que eu trabalhei, que eu assessorei, né? E que eu fui, né? Pra atender, foi a Ivete Sangalo no Gigantinho. Eita! E aí era aquela, sabe... Aquele tumulto, um monte de jornalista e correndo de um lado pro outro no Gigantinho. Que é uma coisa de produção, assim, que eu adoro também. A gente entrava um pouco nessa área de produção cultural, assim. Mas cuidando sempre da parte da divulgação, do jornalismo, né? E aí fiz vários shows. E aí depois, quando a assessora lá da Opus, que era a minha coordenadora, abriu a empresa, me chamou pra ser sócia, a gente, no primeiro ano, a gente abriu a empresa, na verdade, pra conseguir pegar o show da Madonna, da Lady Gaga e o Cirque du Soleil. Toma! Que era... Então, só pra ter uma ideia, assim, do tamanho que eram as coisas, assim. Sempre se ganhou meio mal, eram shows maravilhosos, assim, mas é que na área cultural, num geral, todo mundo trabalha ganha mal, não é uma coisa mega. Mas era uma super experiência e através disso a gente conseguiu ganhar muitas outras coisas, né? Ganhar de vários lá. Contatos, tanto outros clientes, contatos e outras coisas. Mas a produtora que fez o Cirque, que fez esse show da Madonna, T4F, que é de São Paulo, já era parceira da Opus em eventos aqui. Ia trazer para Porto Alegre, mas daí sem produção local, ia fazer direto a T4F. E tava querendo uma assessoria aqui, só que não podia contratar a gente se a gente ainda estivesse dentro da Opus. Né? Porque nós éramos ali o setor da Opus. E aí, a Opus, na época, queria terceirizar esse setor. Então, casou essas duas coisas. Porque eles queriam uma agência terceirizada. E a Kátia, que era essa minha coordenadora, ainda tem até hoje assessoria, ainda atende eles. Então, ela teve essa ideia, na verdade, me chamou, eu só embarquei junto. E a gente continuou assessorando os shows da Opus e as coisas todas da Opus, né? Que eram várias coisas. E os teatros, daí eles já tinham teatro em São Paulo, já tinham teatro em Recife e em Natal.
que tinha várias coisas que cabia a nós. Tinha assessoria local, né? Assessoria em Natal, assessoria em Recife, igual. Mas algumas coisas tinham que passar pela gente e tal. Então mudou um pouco ali o escopo do trabalho, a dinâmica. Mas eu aprendi especialmente muito, assim, de assessoria e de várias outras coisas, assessorando o Cirque. Porque eu ali, nessa sociedade, eu era a que falava inglês. Então, eu é que atendia diretamente, porque tu falava com um PR era a equipe deles, internacional, que falava com a equipe da T4F de São Paulo e que daí falava comigo. Mas eu era localmente quem ia, acompanhava, então tinha entrevista com um acrobata lá, ou pra ver os bastidores do cirque. Teve várias matérias, né, de várias coisas. Daí eu é que acompanhava e eu tinha que explicar pra PR lá, que ela era de Tóquio e trabalhava no cirque há muitos anos, assim, claro, era tudo em inglês, né? E foi muito legal essa experiência, assim. A gente trabalhou 2 anos no cirque, quando eles vieram com o Varicai, e depois com o Corteu, que eu acho que foi 2012 e outro 2013. E aí, ali, deu pra aprender muita coisa, tanto lidando com a imprensa, né, divulgando, na área cultural, e aí descobrindo vários jornalistas de cultura e tudo mais. Ali dentro, na dinâmica, porque era tudo mega, assim, eles são muito meticulosos, assim, eles têm metas pra bater, tem, sabe, divulgação. Então, foi trabalhar sob pressão também, e com metas a serem batidas e tal. Com a Disney também era um pouco assim. Só que isso me fez me relacionar com muitos influenciadores também, né? Mas não tinha tanto na época, mas muitos jornalistas de cultura. De diversos lugares, até de São Paulo, por vários shows que a gente também divulgou para São Paulo, falando com assessorias de São Paulo. Isso em que ano, mais ou menos? Em 2012. 2012 é que a gente abriu essa... Na Opus eu trabalhei de 2008 a 2012. Aí em 2012 na agência Cigana, que foi 2012 até 2014. Que aí quando a gente pegou e aí fez esses outros shows de Madonna e tudo mais, sim, que vieram de outras produtoras. E o Cirque em 2012 e 2013, acho que foi. O Varicai e depois o Corteu, se não me engano. Mas aí isso deu uma bagagem, assim, importante na área cultural e de relacionamento com a imprensa e tal. E aí, a partir daí, muitas outras coisas depois começaram a vir de cultura, sabe? Depois, quando eu saí da sociedade e comecei a atuar como freelancer também durante um tempo, eu assessorei a companhia de dança de Porto Alegre. Porto Alegre é a companhia de dança que é local, assim, e enfim, a demanda basicamente era a mesma. Eu divulgava, né, para os jornalistas, sim, locais, mas também é uma outra... Foi uma outra atuação com cultura, numa parte de dança, assim. O Festival de Cinema de Três Passos, que é a minha cidade, eles começaram a fazer um festival de cinema, e daí eu assessorei, fui lá e cuidei da produção também, foi muito legal fazer essa assessoria pro Festival de Cinema, e daí é uma outra galera de cinema. Então, já falei com dança, com cinema, com música, e tudo isso eu gosto muito, assim, né? Então, seguiu acontecendo, assim, volta e meia tem algumas... E aí tem o Leandro Ayô, né, que eu até mandei pra vocês, falei que... Já chegou? Mas vai vir. Eu fiquei sabendo que ele vai... eu fiquei sabendo que ele deixou pra enviar na segunda-feira. Que daí tem um monte de bandas ali pra fazer, e tal. E aí ele organizou tudo pra... Eu pensei, será que ela botou o endereço errado? Eu mandei o endereço errado. Sim, eu entendi que ia num dia, mas vai ser na segunda. Vai chegar. Mas o Leandro é um cara que eu conheci, que a gente trabalhava no mesmo coworking, e eu nem sabia que ele tinha um projeto musical. Aí veio me contar desse projeto e precisava divulgar. E é muito legal, assim, porque a ideia dele já é bem ligada com o digital, porque o lançamento dele é todo digital. E não é um produto mainstream, assim, ou seja, não é uma dupla sertaneja que quer ir lá aparecer na 92, né, assim, que quer... Ele quer exatamente que as pessoas entendam o conceito, que escutem, que acessem o clipe, que foi todo desenvolvido, é o canal onde vai ter entrevistas nessa área de saúde mental, que tem a ver com o projeto e tal dele. Então é um pouco mais, vai um pouco além da música, assim. E aí tem sido bacana. Agora é o que eu tô fazendo, assim, na área de cultura com o Leandro. Mas tem uma dinâmica diferente de quem trabalha nessa área, e eu acho que para quem é do Rio Grande do Sul é mais difícil ainda, porque tem um comportamento gaúcho, bairrista e tal. É bem diferente, né? É bem diferente. Bem diferente, para algumas coisas é bairrista e enaltece muito o que é daqui, mas em outros momentos não é. Isso em várias coisas, não só na cultura, né? Mas
Eu percebi, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com influenciadores, e era uma das únicas agências que falava de influência e influenciadores aqui, ninguém levava muito a sério. E era muito difícil eu ter reuniões com empresários, ter reuniões e apresentar esse projeto, e ser chamada até para eventos e tal. E quando eu marquei entrevistas não, marquei conversas, né, para apresentar o trabalho ou para ir em eventos e tal em São Paulo, e quando eu me conectava com as pessoas da área de São Paulo, eles têm uma outra cabeça, eles são super abertos, sabe? Então, se tu tá marcando para apresentar um projeto, o cara vai te receber. Tu vai num evento e tu vai conseguir, de alguma forma, te apresentar, te conectar com as pessoas. É um outro ambiente. Uhum. E aí, me conectei com o YouPix, que hoje é referência hoje já era, né? Referência nessa área de marketing de influência. E, curiosamente, na época, uma das sócias do YouPix era gaúcha, então ela vinha pra cá, pra Porto Alegre, que ela tava fazendo uma pós-graduação, e daí visitava a família também, eu tava fazendo uma pós aqui. Então, quando ela vinha pra cá, a gente sentava e conversava sobre essa área também. E aí saiu, isso foi em 2016, eles tinham anualmente o YouPix Builders, que era eles botavam os nomes, assim, listavam os nomes das pessoas que estavam ajudando a construir o universo de marketing de influência no país, assim, que estavam fazendo a diferença, digamos, nesse universo. E aí, nessa lista de 2016, o meu nome saiu como uma das pessoas, são 30 nomes, então 30 nomes do YouPix Builders. E aí, isso me abriu muitas portas. E aí, o pessoal daqui, eu vi nitidamente, assim, que quando as empresas, os profissionais, né, aqui do Rio Grande do Sul, viram que era uma empresa gaúcha que foi reconhecida lá em São Paulo, aí eles começaram a me levar a sério. Aí sim. Sabe? Aí eles, não é qualquer louca aqui falando bobagem. Mas é muito... É louco porque tá indo contra a maré, né? Não tá em São Paulo, tá no Rio E eu Grande do lembro Sul. na época da faculdade, quando eu fiz uma matéria pra faculdade, assim, sobre o mercado editorial gaúcho. E aí eu entrevistei vários, que era pra uma revista lá da Famecos. Entrevistei vários escritores, assim, sobre essa questão do mercado editorial e tal. Que é bairrista. Que é outra coisa que é bairrista. E aí eu lembro de todos reclamarem, editores, escritores, reclamarem que começaram a ganhar também, a ser reconhecidos e a ter espaço no universo literário local depois que eles tinham sucesso também no centro do país. Eles muitas vezes tinham que sair daqui, optar por lançar numa editora de São Paulo para poder circular, para poder ser distribuído no Brasil, porque senão ia ser uma editora daqui que ia demorar a aceitar eles, e quando distribuísse, ia ser distribuído só aqui, sabe? E assim, eles tinham uma grande dificuldade de furar essa bolha, assim, sabe? E aí, depois que furava a bolha, aí conseguia entrar em algumas coisas, alguns nichos aqui que eram muito fechados. E aí, eu lembro, isso me marcou muito, assim, essas entrevistas lá que eu fiz, que foi uma matéria maior, essas matérias, assim, que tu faz pra finalizar o curso e tal. E aí, escutando isso tudo sobre o mercado literário e tal, eu consigo fazer essa ligação com vários outros mercados daqui, que é exatamente a mesma coisa. Eu passei exatamente por isso, mas num outro mercado, sabe? Também, tu precisa furar a bolha e ser reconhecida fora pra poder conseguir ter um nome aqui. Pra poder ter um nome aqui. Credibilidade aqui, exatamente. Pois é. É estranho. A questão cara, a gente não julga as pessoas que não procuram muito aqui, porque a gente começou o podcast e a gente também não tinha tanto costume. A gente quer quebrar, de repente, essa barreira. Se a gente vai conseguir, é outros 500, a gente tem muito que percorrer ainda, porque, né? Porque mudar a cabeça de gaúcho não é fácil. Mas assim, estando no online, tu não tá no Rio Grande do Sul, tu tá no mundo, né? A gente tenta procurar um nicho. Por exemplo, a gente fez um impulsionamento no YouTube, num vídeo nosso, tá? E a gente botou o nicho aqui, porque como é artista daqui, a gente quer que o pessoal daqui conheça. Porque tem o Nego Joca, que a gente conversa, a gente gosta muito disso, tá? Porque a gente teve um papo bem legal. Mas como foi no começo, a gente não tava tão preparado, a gente tava ainda meio nervoso. Sabe? Aquela questão de quem tá começando. Leva um tempinho até... E ainda não tá bom. A gente acha que ainda vai melhorando. Tem coisa pra melhorar ainda. Sempre tem, né? Na verdade, sempre. E uma coisa que ele fala na música, e a gente acha interessante, é
que quer virar um nome nacional, mas não quer ganhar os próprios conterrâneos. Só que tem dos dois lados da moeda. A pessoa querer ganhar os conterrâneos aqui, se os conterrâneos dão valor ao trabalho. Mas como é que ele vai ganhar os conterrâneos se o pessoal não procura? Daí vai ficar muito mais fácil virar um nome nacional, porque o pessoal lá de fora faz. E aí é o caso que o Nego Joga, de repente, vai ter que sair daqui para ir pro Rio de Janeiro, porque lá ele vai conseguir fazer um trabalho... Sim. O trabalho dele, que ele já faz aqui, só que lá, que ele vai ganhar muito mais visibilidade. Sim. E tem uma outra coisa que são os espaços também, né? Se tu for pensar em espaços físicos, né? Que agora tá tudo meio parado por causa da pandemia. Mas há um tempo atrás, quando eu vim morar em Porto Alegre, porque eu nasci em Porto Alegre, mas passei um tempo, minha infância em Três Passos, e aí voltei com 17 anos, e aí eu lembro, em 2005, a gente tinha poucos espaços, o Araújo estava fechando de novo, porque, né, e aí passou anos fechado. Eu lembro que o Teatro do Bourbon ainda não existia, não lembro quando que ele foi, quando que foi finalizado, mas tinham poucos espaços, por exemplo, para receber shows grandes. Ou tinha que ser mega, tinha que ser muito grande para ir para um estádio, ou tinha que ser menor, ou de repente com várias datas no Opinião, e daí tinha que ter data, porque daí todos os shows eram basicamente só no Opinião, ou no Sim. estacionamento da Fiergs, e aí precisa ser muito grande para valer a pena o investimento. Tinha uma limitação, né? Então muitos shows não vinham para cá, até que de repente muito show, a gente entrou no circuito Porto Alegre, entrou no circuito dos shows internacionais, né? Porque aí quem vinha de fora fazia São Paulo, Rio e Porto Alegre, antes de ir para Montevidéu ou Buenos Aires. Então virou meio que um ponto estratégico, né? Mas e aí pensando nessa área, né, da música e tal, não só da música, mas de tudo, né? Cultura num geral. Muita gente saía daqui, humoristas, por exemplo, em São Paulo, já faz um tempo que tem espaços para stand-up. Que bombam, né? Que bombam. Porto Alegre agora tem, né, o Comedy, Sim, o Comedy Club. Tinha o de Canoas, mas O foi o primeiro, Canoas, né? que foi o primeiro e que já, acho que fechou. Não, Já. voltou. Voltou? Voltou Tá. o nosso amigo Guto de Limas, salve Guto, ele tá cuidando Que disso e reabriu, acho que faz umas 2 semanas. Faz muito O Pô também reabriu faz pouco tempo. Que legal. Tem Eles tinham uma fechado. amiga que se apresentava lá com Sobe pro Play. Sobe o play. É. Ela é humorista? Mas daí ela é atriz, eles tem um grupo de improviso. A gente conversou com o Juliano Corsão, foi o nosso episódio ontem. Ontem. Hoje é sábado. Ficou bem bom, bem legal. Ele é sensacional. Ele é muito bom. Ele é de São Paulo e vem morar aqui. Ele é humorista. Hoje ele faz conteúdo pra internet porque é o que pode na pandemia, né? Sim. Mas ele vai começar, junto com 2 amigos, um improviso também. Que legal. É que faz toda a diferença, assim, quando tu vê ao vivo. Eu assisto muito stand-up e humoristas, assim, e sketches e tal, no geral, no YouTube. Mas tu vê ao vivo é uma outra experiência. É muito legal. E tem aquela coisa que todo show vai ser diferente, porque ele interage, né? Tem uma interação com o público, tem uma ligação que ele faz com o local onde ele tá, com as pessoas que estão assistindo. Então, sempre é sempre um show novo, né? Tanto que esse Sobe pro Play, dessa minha amiga, eu assisti 3 ou 4 vezes. Me mijava, entre umas coisas, porque eram jogos de improviso e é sempre com dicas ou sugestões da plateia, né? Então, cada show era completamente diferente, assim, do outro. O bom Era é que bem legal. do improviso é que tu nunca sabe o que vai vir, não sabe o que esperar, né? Então, a chance de se surpreender é muito maior, né? Quer falar mais uma coisa disso? Não, acho que eu finalizei, eu tô tentando, às vezes eu lembrar, porque eu abro os parênteses e não fecho, né? Normal, aqui a gente vai conversando Mas a gente quando tava vê, falando né? dessa questão de dificuldade, né, de centro do país e tal, de ter oportunidades, é porque lá, realmente, por exemplo, tu vai pra São Paulo, é isso, tu tem Tu tem estrutura, espaços Tem pra estrutura. várias coisas, tem agenda, tem gente querendo descobrir novos talentos o tempo todo, então lá tem muito isso, sei lá, essa efervescência cultural. E Rio de Janeiro também, mas Rio de Janeiro já tem outras limitações, assim, é tudo muito caro, é tudo muito fechado, assim, ainda tem, acho que umas panelinhas mais... Eu vejo São Paulo como um lugar mais aberto, assim, pra tudo, pra todo tipo de negócio, assim. São Paulo e Rio, né? Startups também, às vezes as startups gaúchas, elas têm que ter alguma sede lá em São Paulo, tem que ter alguém lá, alguma base No mínimo lá. pra contato, né?
ou elas têm que ter a sede aqui, mas alguém viajando o tempo todo lá, porque as coisas todas, assim, negócios, investidores, etc., tá lá. Não Santa adianta, o Catarina dinheiro tá lá. bom. Santa Catarina tá bem também em startups, né? Sim. Começou a crescer bastante. Tem um polo, né, digital lá que tá crescendo. Dizem que o Vale do Silício é lá, né? do Brasil. O brasileiro, O Vale do Silício não, tá, gente? É o Vale do Vale do Silício brasileiro. Sim, o equivalente, né? O nosso, Exatamente. o Vale Tupiniquim da... Voltando pro Opus. É Opus, né? Uhum. É porque eu sempre cometo gafes. Alguma coisa errada eu falei, não percebi, ou vou falar. As pessoas confundem com OSPA. OSPA. Opa! Já que eu trabalho lá, por que é difícil? Não sei se tu vai saber responder, tá? Mas talvez. Por que é tão difícil uma banda internacional, por exemplo? Vamos supor que, sei lá, uma banda grande metálica vai vir tocar e a chance dele tocar em Porto Alegre é, sei lá, extremamente pequena. Por que eles normalmente vêm pra São Paulo e Curitiba? Porque vem pra Curitiba e não vem pra cá. Pois é. N motivos, né? Pode ser, porque às vezes é data. Tipo, tu ter. E tem isso, tem uma. Tu tem que fazer um cálculo ali de espaço e quantas pessoas cabem, quantas pessoas têm que pagar aquilo pra valer a pena, pra. Né? Então é uma questão de custos, assim. Então, por exemplo, tem certos shows que. Eu lembro que iam pro Araújo Viana e aí muita gente perguntava, tá, mas... Meu Deus, mas esse show não é pra um Araújo, ele é um show muito erudito, tipo, tinha que estar no Teatro Bourbon. Uhum. Mas no teatro cabe metade do público. E pra valer a pena, teria que ser o dobro ou o triplo do valor. E aí já fica inviável. A pessoa não vai acabar. Não vai lotar um Teatro do Bourbon pagando o triplo do valor, que já é caro fazendo no Araújo, né? Já é considerado caro, porque é uma banda, né? Um músico internacional, etc, etc. Dependendo de quantas pessoas tem, fica mais caro, sabe? Uma coisa é voz e violão, sei lá. Outra coisa é uma banda com orquestra, com XN... Todo o palco, toda a estrutura. Então, às vezes, tu não imagina qual que é a estrutura que tá por trás. Dependendo de qual for essa estrutura para esse show acontecer. E às vezes até uma estrutura pega o show The Wall lá do Roger Waters, que tem que realmente levantar uma parede, é uma mega estrutura de luz e som e tecnologia, aquilo lá custa muito caro. E aí, por exemplo, tem que ser feito em estádio, aquele tipo de show. Mas aí, pra montagem daquilo, precisa de uns 5 dias pra montar. Então, tem que ser um estádio que não tenha jogos. Nesse tempo, né? Nesse tempo, que não tenha campeonato acontecendo. Vários shows não puderam vir pra Porto Alegre por causa de campeonato, porque tinham que fazer ou na Arena ou no Beira-Rio, e que não tinha data, não tinha como fazer. E aí, no estacionamento da Fiergs, a acústica é péssima. Tem próprio Gigantinho, não daria pra fazer um Gigantinho no mesmo dia de show? O Gigantinho é bem menor. O problema é que esse é muita bem gente. menos gente. Você vê menos. E daí já não, pois é, aí já não fecha a conta, e tem que ter uma estrutura X. Porque trazer não é barato também, né? Então, tem várias coisas, assim, sabe, de custo e agenda. Às vezes é o próprio artista que não pode, né? Dá tempo de fazer 2 cidades e tem que voltar, sei lá. 2 cidades sempre o polo lá, né? Na verdade. Talvez eles acabem também buscando a garantia, né? Garantia de que vai ter o público lá. E com certeza por São Paulo vai ter o público. Tantos shows, né? Que são cancelados e. Mas tu acha que aqui não teria? Tem muito lugar, tem muita banda ou artista que viria pra cá, acho que lotaria tranquilamente, não vem. Realmente. Mas aí tem outras questões fatores também, né? E show internacional também é em dólar, né? Tudo o custo pra produtora daí trazer já depende do dólar. E depende da data também, sabe? Dependendo, por exemplo, sei lá, se tu vai fazer num fim de ano, que as pessoas estão gastando com outras coisas, estão viajando, não vão estar aqui, sabe? Daí tu já tem um público menor. Sim. E assim vai indo. É o timing do show, é a agenda, é custo. A Opus e contratava o pessoal de fora? Tinha Não, que vir ela alguém é uma intermediário? produtora local. Então, muitas vezes era uma banda internacional, show, espetáculo, teatro, até outros até espetáculos de dança, enfim. Não era só música, né? Uhum. Mas que entram em contato com
que estão, né, no radar lá da T4F, que é uma grande produtora de São Paulo. E aí de São Paulo, a T4F faz um roteiro pelo país. E aí lá em Salvador, se for acontecer essa representação, ela fala com uma produtora local de lá. Em Minas, em BH, tem a produtora local de BH. E aqui em Porto Alegre, ele tinha a Opus como parceiro, mas ele poderia fazer com uma outra produtora local também, né, daqui. Sim. Então, e algumas vezes fizeram em parceria, algumas vezes direto. Tem produtoras também, por exemplo, a Disney, a produção dos espetáculos da Disney, A On Ice, sei lá, aquela do gelo? Disney On Ice, Disney Live. Quem pega a produção, ou quem organiza a produção, não sei exatamente qual o termo usar, na América Latina é em Córdoba, acho que é a sede deles, na Argentina, enfim, é a Feld Entertainment, que é uma produtora que detém os direitos de trazer para América Latina os espetáculos da Disney. Já tá contratado, então eles não podem a Feld, mas a Feld é a que leva para as produções locais, sim. Entendeu? Ela organiza tudo lá com os Estados Unidos, né, com a Disney para trazer para América Latina. E aí na América Latina, no Brasil, ela faz às vezes com a T4F, que faz em Porto Alegre, sabe? Tipo, pode ir. Sim. Cada um tem a sua área, assim. Porque tu não consegue fazer sozinho, não é uma produtora que simplesmente consegue montar palco, som, luz e tudo e organizar. Tu precisa de um apoio local, sempre, né? Sim. E divulgação local também, né? Daí contrata assessoria ali daquela cidade, mídia, né? Tem que investir em mídia na VT, na TV, divulgação na rádio, etc. Mas eles chegavam, por exemplo, ia ter show de um artista bombando lá em São Paulo. Aí a produtora de lá chegava na Opus e falava: aqui, ó, a gente vai trazer Lady Gaga, não tá afim? É tipo isso ou como é que vocês contratariam eles? Programação, né? E agora eu já nem sei mais como é que tá lá. Eu já saí da Opus, tô eu aqui falando da Opus, nem sou funcionária mais. Bota pino a Opus aí, mas eu pago. Não é brincadeira. Mas ela não é concorrente, né? Muitas coisas chegavam pra programação. Às vezes a gente que trabalhava ali dentro descobria uma coisa e falava, tu viu, né? Eu viajei e vi tal espetáculo. Maravilhoso lá no estado. E eu lembro que o fundador da Opus, ele viaja muito, muito, muito. Ele tem mais de, acho que já deve ter uns 20 passaportes, assim. Eita! E aí eu lembro que ele viajava muito e às vezes ele descobria alguns espetáculos, né? Ia para determinados lugares, via e pesquisava, nossa, assistia esse espetáculo de dança, sei lá, que tá bombando lá na Escócia, sei lá. Sim. Né? E às vezes são coisas que depois, em algum tempo, vai chegar no Brasil. Na verdade, é tu ficar de olho, né, no que tá acontecendo. A programação faz essa pesquisa também, né, de ficar ligada. Sim. E recebe muito, né? Recebe muito das produtoras. Às vezes, produtora internacional. Não é exatamente o músico. Geralmente tem alguém que empresaria, né, pra fazer esses grandes shows. Ele tem um empresário e que ou tem até ou o contato às vezes pode ser feito pela distribuidora, por uma Sony Music da vida, que tem lá o cast, né? Tem os novos artistas que ele vai apresentar para produtoras para fazer os shows. Mas tem vários outros shows, por exemplo, a Opus já fez shows do Lucas Neto, por exemplo, de YouTube, porque os youtubers começaram, né, a rodar pelo país com seus espetáculos também. Sim. Então também tem o empresário, que cuida da carreira lá do influencer, ele criou um show e oferece. Então eles já fizeram stand-up comedy, já fizeram várias coisas, né, de teatro também. A própria Globo tem lá o seu núcleo, né, de teatro que faz turnês em São Paulo. E façam para o país inteiro. E aí eles contatam as produtoras todas. A Opus não é concorrente, né? Não é tão concorrente, né? Não. Eu estou falando um monte. Não jabá da concorrente. Eu acabei indo muito para outra área, né? Porque eu fazia comunicação nessa... Outra área não, né? A mesma área, na verdade. Porque eu ainda faço assessoria de imprensa e ainda faço muito de artista, né? De cultura, mas mais local, assim, né? Porque essas grandes produtoras precisam ter um setor ou uma agência que atenda só a elas.
porque a demanda é muito grande, né? Então, mas depois, já tendo a minha empresa, eu já fiz algumas parcerias de levar influenciadores para alguns eventos, algumas coisas do Opinião, da Opus, de outras produtoras, porque daí também isso me abriu muito também para fazer contato e conexões com outros teatros, outras pessoas, enfim. Foi bem legal.